A paz do Senhor, nós vamos aí para mais uma aula da comunidade Bíblia Sem Mistérios. Hoje nós vamos caminhando já para o finalzinho do livro de Gênesis, né, capítulo 40 já. O capítulo 40 só faltam mais 10 capítulos. E eu creio que depois vai ser um novo desafio, o livro de Êxodo e assim por diante. Então vamos começar com o capítulo 40. Vamos começar apresentando ele como a gente sempre faz. Então essa letra aqui é o Mem, né? O Mem representa o 40, então Mem Bereshit. O Mem tem um som de M, certo? Vamos lá, vamos começar a leitura. Capítulo 1, versículo 40, versículo 1 ao 4, José está na cadeia. Né? E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra seus dois oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, lugar onde José estava preso, e o capitão da guarda pôs-lo ao cargo de José, para que os servisse. Estiveram muitos dias na prisão. Vamos fazer uma leitura desse texto de uma forma mais interessante. Vamos ler. Vamos fazer a interpretação. Então, a Bíblia fala aqui nesses primeiros 4 versículos, que logo depois destas palavras, logo depois que José havia sido preso. Então, ele foi preso e a Bíblia fala que o padeiro ofenderam, né? O padeiro e o copeiro e o padeiro ofenderam ao rei. No caso... segundo Bereshit Rabá, no caso do copeiro, foi uma mosca que foi encontrada no cálice do faraó, e no caso do padeiro, uma pedra em seu pão. Né? Isso é o que diz a tradição judaica, que foi o motivo da ofensa. Então, já o motivo da ofensa havia sido isso. Então, o padeiro, ele era realmente a pessoa que cuidava da parte do pão do faraó. E o copeiro era aquela pessoa que cuidava de toda a parte da bebida do faraó. Inclusive, experimentava antecipadamente a bebida. Aí a Bíblia fala, o Torá fala que o faraó se enraivou e colocou os 2 ministros, o copeiro-chefe, padeiro-chefe, e mandou os prender. E ele foi justamente para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar é onde havia a prisão. E José estava preso lá. Então, o próprio Potifar, quando a Bíblia fala aqui, fala sobre o capitão da guarda, está falando sempre de Potifar. O capitão da guarda colocou eles na mão de José para cuidar. Você vê que o capitão da guarda continuava a confiar em José. Mesmo após tudo que aconteceu, mesmo estando ele preso, o capitão da guarda, Potifar, ainda confiava em José e estava ali deixando José. Deixa eu tirar isso aqui. Mantinha José, mesmo mantendo José preso, certo? Ele continuava confiando, já deixava inclusive o cárcere na mão de José. O próprio carcereiro já fazia isso. Já deixava tudo isso nas mãos de José. Desculpem aqui se estiver fazendo algum barulho, mas vamos lá. Deixa eu tirar todo o som. Então, pronto, tudo bem aqui. Então vamos continuar a leitura. Você vê como José gozava da confiança de Potifar ainda nesse tempo, mesmo tendo acontecido tudo isso. Vamos continuar e o texto fala o seguinte, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, tivemos um sonho, e ninguém há quem o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Como é profundo, né, isso aqui que José acabou de falar, né? José acabou de dizer o seguinte, que as interpretações dos sonhos são de Deus. E apesar dele ter acesso a essas interpretações, ele nunca assumiu como sendo dele. Muito pelo contrário, José sempre teve uma preocupação
em que os sonhos fossem interpretados, dar a devida glória a Deus. Então isso aí foi muito forte da parte de José, certo? E a gente vai ler agora aqui, interpretar um pouquinho esses textos do seguinte. Então na noite, o que a Bíblia fala é que os dois sonharam, e eles estavam deprimidos, estavam tristes, mas José fez a declaração de que o sonho pertencia ao Senhor, então que ele podia ajudar, mas era Deus que iria fazer aquela interpretação, era Deus que iria tomar aquele sonho nas suas mãos. Não seriam as interpretações no assunto de Elohim. Voltando mais uma vez, certo? Essa palavra que está designada aí por Deus, ela, na verdade, ela não é o nome, não é o tetragrama, ela é Elohim, né? Então ela é Elohim, como nós já mostramos. Vou mostrar aqui mais uma vez, é importante que a gente comece a entender isso. Então a palavra no hebraico é essa daí, ó, Elohim, certo? Então eu acho isso significativo, por isso que eu estou mostrando para vocês, porque existem vários nomes que designam no hebraico a palavra Deus. Continuando a leitura, vamos lá para o próximo conjunto de versículos. A Bíblia diz assim: então contou o copeiro bom seu sonho a José e disse-lhe: eis que meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e brotando ela a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó. Esse daí foi o sonho do copeiro, certo? Então, nesse sonho, o copeiro fala para José, né, do que se tratava, né? E a Bíblia fala que ele teve um sonho. Você observa que esse sonho ele era como se fosse uma restauração, um renascimento. Suas flores floriam, né? Meu sonho havia uma videira bem diante de mim e as flores cresciam, né? Então havia um renascimento. E ele fala que o copo do faraó estava na mão dele, ou seja, o sonho claramente ali, a gente percebe que José foi direcionado por Deus, certo? E ele começou somente a decifrar. Quando ele fala assim, ó, veja só, são 3 ramos, no versículo 10, na videira havia 3 ramos, José diz, a interpretação de José, os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó erguerá a sua cabeça e devolverá a sua posição. Então você colocará o copo na sua mão, assim como você fazia antes, que era o seu copeiro. Exatamente uma interpretação muito bem próxima, né, ao que o próprio copeiro tinha visto. Muita sabedoria da parte de José nessa interpretação. Agora vem a interpretação do sonho do copeiro. Eu não li aqui para vocês, de José, deixa eu ler. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu acabei lendo somente no texto em hebraico, traduzido diretamente, né? Então aí você vê aqui aí ele diz assim: então disse José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, sarmentos significam ramos, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará sua cabeça e te restaurará o estado, e darás o copo na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção a mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho para que me pusessem desta cova. Então aqui José ele já começa a pedir por justiça, de uma certa forma. E ele sabia muito bem da sua inocência, né? Então ele faz isso, quando ele diz assim, no versículo 15, no hebraico, está dizendo assim, ó, também não fiz nada para merecer ser atirado nesse poço. Então é uma colocação que José fazia, reconhecendo, identificando nele mesmo, certo? Que ele não tinha culpa de estar ali. Então ele falava isso para o copeiro. Ouvindo que a interpretação do sonho do copeiro era boa, o padeiro então viu
que era boa. Olha só o que é que diz o texto aí do copeiro. Vamos ler, depois a gente comenta. É verdade, desejo de ir logo comentando. Né? Aí diz assim, a versículo 16 em diante. Vendo então o padeiro bom que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Vamos ler a parte seguinte. Então respondeu José e disse, essa é a tua interpretação. 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o faraó tirará sua cabeça e te pendurará no pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, aniversário de Faraó, que fez um banquete de todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do copeiro-mor no meio dos teus servos. Essa já foi uma interpretação mais pesada, né, da parte do copeiro. E a gente vê o copeiro, ele quando viu que tinha sido boa a interpretação do copeiro, o padeiro então foi lá atrás dele, né? E o que a Bíblia fala é que o 3º dia, justamente no aniversário do faraó, ele fez uma festa para todos e levantou a cabeça do copeiro-mor e ao padeiro-chefe dentre os seus servos. A gente parece que o padeiro tinha sido morto, né? Tinha sido morto, mas não é exatamente isso que diz o hebraico. Não é exatamente isso o que diz o hebraico. Só que lá na frente mostra que o padeiro foi enforcado. Mas essa palavra levantou a cabeça do copeiro-chefe e ao padeiro-chefe entre os servos, não significa dizer exatamente que o padeiro foi enforcado. Levantou é que trouxe à tona. É o que diz mais ou menos o hebraico. Na passagem seguinte é que mostra que o padeiro foi enforcado. Mas nessa daqui, no versículo que a gente está lendo, aqui ó, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor. Tanto um quanto o outro, esse levantar a cabeça é como se fosse uma espécie de chamar a atenção. Chamou a atenção. Mas no versículo seguinte, deixa eu ver se eu estou com... Tá assim. No versículo seguinte, nós vamos ler o seguinte: e fez tomar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Então, nessa interpretação ficou claro o final de um e de outro, né? Ou seja, o copeiro ele foi levantado e o padeiro acabou padecendo. Esse capítulo é um capítulo mais curto e a gente já vai ficando por aqui, uma leitura um pouco mais rápida do que o normal, certo? Então, assim, que Deus abençoe vocês, até a próxima aula, e a gente, na próxima aula, a gente aprofunda mais esse assunto aí da interpretação de sonho.